E se eu te dissesse que os nossos pensamentos podem literalmente mudar a nossa biologia? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar fundo nessa conexão fascinante entre a mente e o nosso código genético. O que a ciência está descobrindo sobre isso pode virar de cabeça para baixo tudo o que a gente achava que era possível para o nosso corpo. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas essa é a pergunta que vai guiar nossa conversa hoje. E não é uma pergunta qualquer. Foi exatamente isso que um grupo de pesquisadores de Harvard resolveu investigar de um jeito, digamos, bem fora da caixa. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para 1981. Imagina um monastério em New Hampshire, nos Estados Unidos. É para lá que foi levado um grupo de homens, todos na casa dos 70 e 80 anos, para um experimento que ia testar os limites do poder da mente sobre o corpo. O que eles descobriram por lá foi simplesmente inacreditável. Olha só a sacada dos pesquisadores. Eles dividiram os participantes em dois grupos. O segundo grupo tinha uma tarefa simples, só relembrar o passado, contar histórias de como era a vida 22 anos antes. Mas o primeiro grupo recebeu uma missão radical. Eles tinham que viver como se estivessem em 1959. O lugar foi todo montado para parecer com a época. As músicas, os filmes, até os assuntos das conversas eram de 1959. Eles não estavam só lembrando, eles estavam vivendo aquilo de novo. E é aqui que a coisa fica maluca. Depois de só 5 dias, os homens do primeiro grupo não só se sentiam mais jovens, o corpo deles mudou de verdade. A postura ficou mais ereta, as articulações mais flexíveis, a artrite diminuiu tanto que os dedos deles ficaram até mais compridos. Visão, audição, força, tudo melhorou. A mudança não foi só psicológica, foi física, real. E não para por aí não. A parte cognitiva também teve um salto. Olha só esse gráfico. Os dois grupos melhoraram, mas o grupo da imersão teve uma melhora de 63% nos testes, enquanto o grupo da lembrança ficou nos 44%. É uma diferença enorme. Isso mostra o poder que existe não só em pensar, mas em sentir e viver uma realidade. Mas como? Qual o segredo por trás disso? Como é que uma simples mudança de mentalidade e de ambiente, o que pode causar uma transformação física tão grande? Para entender isso, a gente precisa dar um mergulho fundo, lá no nível das nossas células. A resposta está escondida no nosso manual de instruções, o nosso DNA. Então, vamos simplificar. Pensa num gene como se fosse uma única receita, num livro de culinária gigante. E essa receita serve para fazer o quê? Proteínas. E por que as proteínas são tão importantes? Porque elas são basicamente os tijolos e os operários do nosso corpo. Elas constroem tudo e fazem tudo funcionar. É isso mesmo, a gente é, na essência, uma super fábrica de proteínas. As células da pele estão lá produzindo colágeno, o sistema imune produzindo anticorpos, os músculos fazendo actina e miosina. Desde digerir o almoço até curar um corte no dedo, tudo, absolutamente tudo, é comandado por proteínas. A gente é a expressão viva dessas proteínas trabalhando. Por muito tempo, existiu aquela ideia de que os genes eram o nosso destino, né? Que se alguém nascesse com um gene, para alguma doença, e já era, estava sentenciado. Era o que a gente ouvia por aí. Só que a ciência começou a descobrir uma história bem diferente. Esse gráfico aqui é um soco no estômago dessa ideia antiga. Olha só uns 5% da população nasce com condições genéticas que são, de fato, uma sentença. Para os outros 95%, ou seja, a imensa maioria de nós, a saúde está muito mais ligada ao nosso estilo de vida, às nossas escolhas e ao ambiente do que aos genes que a gente herdou. Isso muda completamente o jogo. E a prova viva disso são os gêmeos idênticos. Eles têm o mesmíssimo DNA, uma cópia exata um do outro. Se a genética fosse um destino, a saúde deles deveria ser idêntica também, certo? Mas a gente sabe que não é assim. Um pode desenvolver uma doença e o outro não. Isso mostra, na prática, que tem alguma outra coisa acontecendo aí. A grande virada nessa história veio com o projeto Genoma Humano. Foi um esforço mundial gigantesco para mapear todo o nosso código genético. Os cientistas achavam que iam confirmar um monte de coisa, mas o que eles encontraram deixou todo mundo de cabelo em pé. A lógica na época era simples.
Nosso corpo tem umas 140 mil proteínas diferentes. Se cada gene faz uma proteína, então a gente deve ter uns 140 mil genes. Faz todo sentido, né? Era o que todo mundo esperava. Só que a realidade foi outra. Quando o projeto acabou, em 2003, a contagem final foi de mais ou menos 23 mil genes. 23 mil. É menos do que uma minhoca tem. Isso criou um quebra-cabeça gigantesco. Ué, se não tem gene para tudo, quem é que está no comando? De onde vem o resto da informação? E a resposta para esse mistério tem um nome: epigenética. É uma área nova da ciência que trouxe uma ideia revolucionária. Os genes não agem sozinhos, eles precisam de um sinal que vem de fora da célula para saberem a hora de trabalhar. E esse sinal vem do ambiente. A melhor analogia para entender isso é pensar num pisca-pisca de Natal. Imagina que seu DNA é o fio com todas aquelas luzinhas. Cada luzinha é um gene. Elas estão todas lá prontas para acender. Mas o que faz uma acender e a outra ficar apagada é o interruptor. E nesse caso, o interruptor é o nosso ambiente, o que inclui nossas escolhas, nossas experiências e sim, nossos pensamentos e sentimentos. Tá, mas como um pensamento vira matéria? É uma cadeia de eventos. Pensa assim, tudo começa com um pensamento ou uma emoção. Isso gera um sinal químico no cérebro. Esse sinal viaja pelo corpo, bate na porta da célula e entrega a mensagem lá dentro, direto no núcleo. E lá, esse sinal escolhe qual receita, qual gene ele vai usar. E aí, a proteína é produzida. É uma conexão direta da mente para a matéria. Então, o resumo da ópera é esse. O nosso mundo interior está o tempo todo mandando ordens para o nosso corpo. Cada escolha, cada experiência, cada pensamento repetido está dizendo para os nossos genes como eles devem se comportar. Aqueles homens do estudo de Harvard não mudaram o DNA deles. Eles mudaram os sinais que eles estavam enviando para o DNA só por terem vivido uma experiência diferente. E isso tudo leva a gente para uma conclusão muito poderosa. Essa nova forma de ver a genética tira a gente da posição de vítima da nossa biologia e nos coloca no controle. A gente passa a ser o arquiteto da nossa própria saúde. É um poder de influência que a gente nem imaginava que tinha. Em vez de enxergar o DNA como uma sentença de prisão, a gente pode pensar nele como uma biblioteca gigantesca, uma biblioteca cheia de livros, cheia de possibilidades genéticas. E o mais incrível é que a maior parte desses livros nunca foi aberta. É o que os cientistas antigamente até chamavam de DNA lixo. Lixo? Que nada. É potencial puro esperando para ser explorado. Se a gente tem essa biblioteca inteira à disposição, como é que a gente escolhe quais livros ler? A resposta é mudando o sinal. Quando a gente muda conscientemente nossos padrões de pensamento, quando a gente aprende a lidar com emoções negativas e fortalece crenças positivas, a gente muda a química do corpo. E com isso, a gente escolhe ativar genes que promovem saúde e bem-estar. E a gente termina com essa reflexão. A questão deixa de ser ter os genes certos ou errados. A questão passa a ser aprender a interagir com todo o potencial que já existe dentro de nós. Se a chave para acessar essa biblioteca imensa está nos nossos pensamentos, sentimentos e escolhas, a pergunta que fica é: por quais livros vale a pena começar a leitura? Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo ele é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui agora e clique no sininho para receber o nosso conteúdo diário. E para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder dessa prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental para você, para a sua família e até mesmo para a sua empresa.